você que acompanha o Papo Aberto, um podcast que traz muitas conversas, experiências, um bom papo e muito mais. No programa de hoje eu recebo ele, que é presidente da Federação Piauiense de Atletismo, diretor de treinamento do Grupo de Atletismo AmorMed, que é a Associação dos Moradores do Residencial Menino Deus do município de Monsenhor Gil. Além disso, ele é treinador nível 1 da WA, árbitro da Federação Piauiense de Atletismo, professor, historiador, brincante do Valandê Baião e, acima de tudo, promotor e entusiasta da vida humana. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio Josimar Venção, mais conhecido como Jorginho. Seja bem-vindo, Jorginho. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre atletismo, né? Apesar de você fazer muita coisa, a gente vai falar sobre atletismo e o que acontece por trás de tantas medalhas que o Piauí já conquistou. Mas antes da gente falar, né, dessas medalhas, dessas conquistas, eu queria que você falasse um pouco da tua história. Como que surgiu o Jorginho dentro do atletismo? Como foi aí essa história até chegar onde você está hoje? Hoje eu tenho um contato com o medalhista olímpico e recordista mundial, Joaquim Cruz. Hoje eu falo com ele, às vezes nós estamos conversando 9 horas da noite, ele nos Estados Unidos, lá é tarde, e eu contei essa história para ele, porque é muito interessante, porque eu, aos 12 anos, não tinha televisão em minha casa. Eu lembro demais que minha avó era lavadeira de uma casa, lavava roupa para uma casa e nós íamos deixar à noite, e era no horário do Jornal Nacional. E o Jornal Nacional estava, na década de 80, nesse dia, transmitindo a conquista de Joaquim Cruz. Quando eu vi Joaquim Cruz correr, eu disse, eu vou ser igual a esse cara. Era poucas vezes que a gente via a TV. Sim. E aí, na hora quando eu vi ele, eu disse, eu vou ser igual a esse cara. Bom, eu cresci, né? E automaticamente a mente abriu-se e disse assim, não dá para me ser igual a ele, eu preciso de treinador meu, eu vou ser professor de educação física. Eu fui me questionar do cara de professor, que era quem gostava daquilo, o que é que fazia? Era educação física. Eu digo, então é educação física. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. E o difícil foi depois acreditar que eu só vim me formar com 36 anos, né? Porque não foi tão fácil. Assim, eu tinha que trabalhar de roça, eu tinha que fazer carreira, eu vendia na rua, eu trabalhava no calçamento. Era uma loucura a minha vida já, desde adolescente, né? E com isso, então, várias coisas aconteceram. Fiquei reprovado alguns anos, só terminei o ensino médio. Teve greve no período que durou mais de ano. E só vim terminar o ensino médio aos 22 anos. Entrei em outro ensino médio, me formei em técnica agrícola. Quando eu voltei para casa, trabalhei em comércio 5 anos. Aí me casei, filhos. Família. A última formatura que eu tive, eu estava com o meu último bebê no colo, que está aqui hoje, inclusive, que é campeão piauiense, recordista piauiense, que é medalhista norte-nordeste e que também é brincante como eu, assim como os filhos, né, do Valandê Baião, e temos essa vida. Mas, ou seja, eu já tinha uma tendência ao esporte, eu praticava na minha cidade 4 esportes quando eu era adolescente. Eu jogava futebol, voleibol durante 25 anos, corria, mas eu treinava sozinho, não tinha treinador. Então tinha uma série de coisas que tudo era por mim, eu desenvolvi. O voleibol foi eu que desenvolvi sozinho, né? Eu vi uma professora ensinar, mas eu não treinei com ela. Eu fazia educação física com ela, mas não cheguei a treinar porque ela pegava os meninos maiores. Sim. Tinha já uma seleção escolar. E depois, então, eu desenvolvi sozinho. Eu digo, sim, dá para me aprender. Eu botei uma meia, 2 pauzinhos, uma fita e uma meia, e comecei a jogar voleibol, eu e um colega. Sim. Depois eu consegui uma bola, juntei mais colega e ensinei eles. Eu digo, vamos por aqui. Em 88 eu fiz o primeiro, juntamente com a coordenação de esporte, lá fiz o primeiro torneio de voleibol da minha cidade, vôlei de areia. Sim. Eu chamava vôlei de areia, porque o nome é vôlei de praia. Mas então eu tinha uma tendência desportiva muito grande a desenvolver, assim como também uma tendência comunitária já desde criança, porque eu participava de muitas coisas dentro da escola. Se tinha uma corrida de saco, eu estava lá. Se tinha teatro, eu estava lá. Se tinha dança, eu estava lá. Entenda que eu estava. E com isso, então, a certeza já de que ia formar-me em educação física. E o que ia fazer eu não sei, mas eu queria ser o melhor professor do mundo, pelo menos do meu mundo. Eu queria transformar o meu mundo em que eu pudesse.
Essa eu tinha tendência. E eu descobri que eu não precisava ser político partidarista para poder ser, eu tinha que ser político social. Sim. E eu conseguia fazer isso, então, já dentro das escolas. E quando eu me formei, quando apareceu a primeira oportunidade, eu não pensei duas vezes, eu digo, é aqui. Eu fui convidado a coordenar um projeto chamado Mais Atleta na Escola. Esse projeto foi em 2013. E quando, em 2013, eu orientei o pessoal, a gente não vai fazer desse jeito aqui, senão a gente não vai ficar a mesma coisa, ou então vai ser igual algum programa como os outros. Não vai dar certo. Eu sigo, não Jorginho, do seu jeito, beleza, me deram essa liberdade. Comecei a treinar um grupo de meninos. Desses meninos, inclusive, no primeiro ano eu imaginei que assim, era escolar e estava atrelado ao processo escolar já algumas competições em nível estadual e nacional. E eu já tinha conhecimento dos Jogos Teresinenses. Eu era apaixonado pelos Jogos Piauienses, desculpa, Jogos Escolares Piauienses. Então, quando eu menos esperei, eu digo assim, cadê? Ninguém vai me convidar para os Jogos Piauienses, não. E não me convidaram em 2013. Eu digo assim, mas eu já fui uma vez em 2009, eu já tinha tido a experiência. Eu digo, vou já lá saber onde é. E fui atrás. Eu digo, olha, eu estou treinando um grupo de meninos no atletismo, eu queria trazer esses meninos. Isso foi em 2014. Resultado que esses meninos, eu ganhei com 4 meninos 5 medalhas, onde 3 delas foram de ouro. Desses meninos, 2 deles já foram convocados para a seleção piauiense de escolar. Então, minha paixão era escolar, sempre foi. Na verdade, o primeiro passo, porque eu acho que tudo tem que começar o desenvolvimento da criança dentro da escola. Minha visão é essa, é a base dentro da escola. Então, como isso aconteceu, os meninos já foram, e esses meninos já foram convidados a fazer parte de um clube aqui de Teresina, e que aí já foram convocados para o Norte Nordeste, né? A questão da medalha nacional, eu digo, não, tem trabalho, tem que ter trabalho. E aí não era assim, mas você tirar os nossos meninos que viviam num mundo sem perspectiva, num dos bairros mais violentos da minha cidade, onde praticamente a violência estava acumulada quase todos os dias, foi considerado o bairro mais violento da minha cidade. E de repente você tenha, então, 2 meninos saindo a nível nacional, poxa, aquilo era uma conquista. Sim. É tanto que quando eles chegaram, o prefeito fez um momento carinhoso com eles dentro da escola. Meu Deus, como eu amei aquilo. Eu não ando chorando muito, mas foi a primeira vez que eu peguei e me vi chorando. Era uma coisa super legal. E olha, era um mundinho pequeno, mas eu estava mudando meu mundo. Sim. Em 2015 eu disse, sim, mas se forma clube, como é que eu faço? Então, de repente, eu falo com a presidente da federação, a pessoa responsável na época, que era a Márcia. E aí ela disse, Josimar, isso. Eu digo, então eu posso pegar uma associação de bairro e pode, se ela estiver toda legalizada, eu digo, eu ajudei a formar em 2013, inclusive, eu digo, eu ajudei a formar uma associação lá no meu bairro, inclusive eu botei várias coisas, inclusive o esporte. Devia ter feito, mas eu falei, não já super bem, que é a Associação dos Moradores do Residencial Menino Deus, a MURMED. Dentro deles formei o projeto. Pé de Vento, Formando Cidadãos e Vencedores, e o clube, o nome fantasia, o Clube de Atletismo Amor-Med, levando a sigla da associação. Sim. Com isso, então, eu entrei de fato de direito no mundo, sem saber muita coisa, porque você sai da universidade e você imagina que sabe muito, e quando você vai para o dia a dia, que você imagina que, meu Deus, onde era que eu estava, que eu não sabia isso, você vai aprendendo. E aí, quando menos espero, eu estava no universo do atletismo, e quando menos espero, fui convocado para uma reunião, e eu digo, por que eu fui? Josimar, você participou de todos os campeonatos, você então tem direito a voz e voto dentro da federação, você é o representante. Eu digo, Pois pronto. Quando menos espero, então, eu fui chamado a cumprir, eu nunca faltei, nunca deixei de participar de um campeonato piauiense. Quando eu era só técnico, eu fazia de tudo. Eu trazia a menina no meu carro, eu alugava carro, eu conseguia com os amigos, eu pedia dinheiro aos amigos. Depois o número foi aumentando, ou seja, só para você ter ideia, já em 2017 eu tinha mais de 110 meninos praticando o esporte na cidade de Monsenhor Gil, só da cidade de Monsenhor Gil. Em 2019 eu fui convidado a fazer parte da federação em si como presidente. Josimar, se candidata, a gente quer lançar você. Só que eu tinha curiosidade, eu queria saber como era, sempre me busquei saber do presidente, de quem está na direção, o que é que funciona por trás de uma federação.
Isso me chamava a atenção. E eu acho que isso então chamou a atenção de Márcia e de Dom Natan, que eles depois me convidaram. Mas vem ser presidente da federação. E quando eu menos espero, então hoje eu estou aqui respondendo como presidente da federação. Esse foi minha história no mundo do atletismo. Até agora. E ainda continua, né? Dentro de toda essa história, Jorginho, que você falou pra gente, quais foram as dificuldades que você encontrou para chegar até aqui? Foi a falta de apoio, a falta de recurso, e que você encontra até hoje? A gente sabe que o atletismo ele tem assim, essa falta, né, de apoio, de certa forma. Quais foram as dificuldades que você encontrou? O primeiro passo, quando você começa um trabalho, ninguém quase acredita em você, né? Não acredita que a gente, até mesmo a gente fica duvidando. Será que eu vou chegar algum dia a almejar algum ponto X? Qual era o meu objetivo? Levar o menino para o escolar, né? Uhum. Quando eu comecei, eu brigava para os meninos para o escolar. Eu só queria levar para os meninos escolar. Eu sei. A sequência deles ir para algum lugar, eu digo assim, eu sei que é fruto de um trabalho, mas aquilo para mim já era o ápice de qualquer coisa. Eu não imaginava eu tinha um objetivo, digo não, agora hoje eu tenho outros, mas antes eu só imaginava que os nossos meninos viessem para o escolar, para mim era a minha felicidade, eu brigava para o escolar. Mas no começo a gente não tem tanta credibilidade, um pouquinho até da gente mesmo, o que é que eu quero, o que é que eu faço, por que eu faço, porque muitas vezes eu tive até hoje eu tiro dinheiro do meu bolso, né? E teve momentos que assim, que a gente depende de gestões, tem gestões que olham para aquele lado, aquele projeto, acreditam muito mais que outras. Então eu já tive dificuldades em relação a isso. Um determinado gestor apoiou sempre, outro gestor já olha com um pouquinho mais de diferença e que você tem que fazer. Mas o que eu tive, assim, se você falar em todas as dificuldades, o que eu busquei foi sempre driblar elas. Uhum. O muro pode ser alto, eu dou um jeito, eu jogo um gancho, eu tenho que dar um jeito de passar aquele muro. Para mim ele é só um obstáculo, eu não vejo ele como uma barreira permanente. Então qualquer dificuldade que eu tinha, ou que eu tenho, eu digo assim, como é que eu vou enfrentar essa? Às vezes eu já passei noites sem dormir, porque, poxa, e algumas eu não consegui, mas não foi por falta de tentativa, eu tentei de todas as maneiras, eu tentei até a última instância. Mas as dificuldades que eu mais já tive foi assim, muitas vezes a gente tem um bom atleta, mas ele não tem a família. Muitas vezes a gente teve meninos já que conquistaram a vaga para ir para a viagem, mas aí o pai tinha algum problema de saúde, e que era psicológico, e que a gente fez de tudo e não conseguiu. Isso já me deixou, eu fui 3 noites sem dormir. Teve momentos que eu já tirei a prestação do carro para poder ir para uma viagem. Eu fiz isso. Eu não paguei o carro, mas eu não uso meu Mas foi. Nossos meninos foram. Mas eu não olho para essas dificuldades assim, de poxa, eu enfrentei elas. Não, já é passado. Sim. O que eu olho assim, o que ficou de positivo? O que é que tem de positivo? Valeu hoje a pena. Tenho 3 meninos entre os melhores do Brasil. 3 meninos que começaram meu projeto. Eles não são mais. Hoje eu tenho ali fora 4 meninos que vão assinar daqui a pouquinho um Bolsa Atleta, que vão receber pelo menos 2 parcelas de R$700 cada um. Antes eles não tinham nada disso. Sim. Né? Além das conquistas, são várias, muitas. Hoje eu tenho o meu clube tem 22 medalhas em nível nacional, 2 medalhas em nível internacional, inclusive em todos os campeonatos, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 e adulto. Isso eu estou falando em nacional, em nível nacional. Se eu olhar essas conquistas, o que eu tive de problemas, dificuldade, elas foram enfrentadas de uma forma legal, super positiva e foi muito bem feitas, porque eu não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Porque eu sei que valeu a pena. Sim. Até aqui valeu a pena. E vai valer. Vai valer sempre, porque se eu tirei o menino do mundo das drogas, ele teve jovens que falou disso em entrevistas, eu estava no caminho errado. Quando o professor me convidou, eu estava no caminho errado. Mas eu vi o caminho certo no atletismo. Eu digo, se não valesse nada a pena do que eu fiz, mas se eu tivesse salvado essa alma do mundo das drogas, então valeu a pena. Estou tentando salvar outros. Não sei se vou conseguir, mas vou tentar até onde puder, fazendo o possível e o impossível. Então é isso, eu vejo as dificuldades que eu tive, todas elas, assim como passado. Eu sei que vou ter outros, mas tudo é passado e eu vou enfrentar os outros.
mas o que vale para mim é enxergar o que eu cheguei, o que eles conquistaram, né? E eu sei que tinha que ter alguém, e se alguém foi eu, e por isso eu sou grato a Deus. É a sua missão. É a minha missão. Me dá uma curiosidade, Jorginho, o grupo Amor Médio, eu não conhecia, né, até o Sérgio, né, falar dele pra mim, que a gente tem essa relação. Eu estava, né, no grupo Bora Correr, estava correndo lá na cidade de Emerval Lobão, só que por problemas do joelho, essas lesões que a gente sempre encontra no caminho, eu dei uma parada, mas até hoje eu acompanho muito o grupo. E aí falando, né, nesses dois grupos que tem aí, tanto o seu como o do Sérgio, tem aí descobrido talentos, né? A gente teve agora o Demervalense Danilo, né, que é lá da cidade, que esteve em competições com você. Como foi assim? Como é que está sendo essa vivência do Danilo com você no esporte? O Sérgio foi aí uma mola propulsor desse momento, né? Porque na verdade eu estava, de repente eu olhei e vi aquela mensagem: ô professor, eu queria falar com você, se apresentou, você disse: oi, tudo bem? E aí a gente começou aquele bate-papo, ele disse: professor, tenho 2 meninos aqui, queria levar para fazer um teste, eu ouvi dizer que você é treinador, me disseram que você é treinador, e aí eu queria fazer esse teste. Aí eu disse: olha, eu não sou só treinador, hoje eu tenho o meu clube, né? Eu tenho um clube realmente oficial, dos nossos meninos para correr em qualquer lugar do mundo, caso seja. E aí o Sérgio, eu digo: Sérgio, hoje é quinta, me traz, não vai trazer ele sábado para mim? Posso. Eu digo: beleza, traz aí que eu quero ver como é o Danilo. Eu adoro descobrir menino, de repente o que você fala é verdade. Sim. E lá vai o Danilo com outro jovem, que eu não estou lembrado, não, muito mais jovem, né? Pequenininho. E aí eu fiz os testes. Os testes do pequenininho são melhores que o do Danilo, pela idade. Mas o Danilo me chamou a atenção pelo foco, a garra e o potencial que ele tinha, embora não treinado. E aí eu disse assim: meu nobre, você tem o potencial para chegar, para ir para o escolar, bora tentar. Ele disse: mas o que é que precisa? Eu digo: olha, eu só preciso do contato da secretária, da escola, porque precisa desse intermédio aí. Se a secretária enfrentar a burocracia que se tem, porque eu só tenho até terça-feira para assinar um documento, para esse documento ir lá e para a Fundesp, e aí automaticamente você poder participar. E olha, você tem menos de um mês, embora correr. Não, professor, eu quero. E isso então foi muito rápido. A secretária de Emerval Lobão, meu Deus do céu, o maior carinho que ela teve em termos da velocidade com isso. Ou seja, na segunda-feira, na terça-feira de manhã eu estava com toda a documentação e sendo enviada para a Fundesp. Na terça-feira eu já estava com o menino inscrito. Esse menino foi e só não se saiu melhor por não ter experiência de pista. Mas senão ele era para ter inclusive sido convocado para a seleção piauiense escolar que foram para Sergipe, né? Porque o primeiro menino que ganhou dele na prova que ele se competiu, o menino que ganhou dele terminou tendo um acidente, não foi. Se o Danilo tivesse a experiência, o Danilo teria terminado uma posição bem melhor. Mas na idade de 2007, né, ele correu com meninos mais 2 anos mais velhos, todos. E na idade de 2007 o Danilo era então mais jovem, já terminou em 5º lugar nessa competição. E de repente então ficou aquele resultado do Danilo. E aí nós tivemos que fazer a convocação da seleção, a seleção piauiense, né, de atletismo, para ir para representar o Sub-16, que no caso a idade do Danilo é Sub-16 até esse ano. E quando menos espero, eu digo assim: Danilo, meu filho, eu quero te convocar porque tu tens, aliás, eu quero te filiar porque você tem chance de ser convocado. Falei isso para o Sérgio: professor, o que é que precisa? Eu digo isso e isso. Foi coisa rápida. E de repente a gente estava com o Danilo sendo convocado, né? Eu acredito que foi uma alegria imensa para ele. E aí falei, eu digo: gente, preciso de uma sapatilha, né? E aí já foi para a organização. Eu recebi a sapatilha dele, tá lá em casa, quero fazer a entrega na escola. E de repente o Danilo, ele hoje no 1000 metros é a melhor marca que se tem do Piauí. Ele está entre as 10 melhores, né, do Sub-16, está entre as 10 melhores nos 1000 metros e a 7ª marca no Norte e Nordeste na questão dos 1000 metros com obstáculo, né, que fez 2 provas. No Piauí, então, ele é o melhor nessas 2 provas. Provavelmente ele termine o recorde, ou termine o ano como o primeiro do Piauí. E isso, então, credencia ele provavelmente um Bolsa Atleta o ano que vem. Porque a pontuação dele no Norte e Nordeste com o piauiense
E aí nós vamos ter ainda a pretensão que tenhamos ainda 2 competições que ele pode participar pela idade, mas de qualquer forma nós teremos uma competição na cidade de Monsenhor, da qual convido vocês a Terezinha Diário, para se puder fazer presença. No dia 17 de dezembro, né, a gente tem um festival. Todos os anos a gente faz esse festival, estava com 2 anos que nós fazíamos devido à questão da pandemia. Mas nesse ano, então, a gente está com um projeto. Já tem gente da cidade, já tem gente confirmada de Caxias, já temos gente do Ceará e de Pernambuco ficaram de vir, mas contanto que no Piauí todo a gente teremos. E vou convidar em nível escolar as cidades ali circunvizinhas para estarem presentes conosco. O festival, a intenção é descoberta de talento. Um detalhe é que nesse ano eu vou colocar também a prova de jovens que são deficientes. Então, é o maior carinho, o maior respeito que eu vou ter por esses jovens na categoria sub-16 e na categoria sub-14, porque nesse momento eu não estou no Rio de Janeiro, porque eu trabalho com crianças especiais, mas meus meninos foram convocados, só que eram 2 meninos, e uma menina não podia porque ela é deficiente física, e o regulamento só dizia deficiente intelectual. Fiquei chateado com isso. E 2 meninos meus que foram inscritos, na hora de emitir as passagens, a CBD resolveu olhar o regulamento e disse, olha, vocês não têm meninas, e tem que ter uma menina, no mínimo uma menina, é paridade de gênero. E com isso nós estamos de fora porque nós não temos uma menina. Não que nós temos meninas especiais, muitas, mas onde é que elas estão? Existe uma atividade cultural, uma ação cultural que os pais não liberam as filhas para fazer atividade física. Se for deficiente, pior ainda. Sim. Né? Tem uma super proteção. E com isso, então, eu quero dar a oportunidade para que essas meninas participem de 3 provas, que é o regulamento CBD, é o regulamento escolar, que eles tenham essa oportunidade nesses jogos lá em Monsenhor Gil, né? Que é o festival de atletismo. Então, eu faço questão de divulgar isso, porque eu tenho um filho especial que inclusive está ali fora. E eu briguei durante 8 anos para descobrir o que ele tinha. Hoje eu brigo por todos os direitos que ele tem. Sim. Então tem que ter esse direito. Como é que eu então não vou dar oportunidade de outras crianças? Se eu dei outras crianças sempre em minha vida, já passaram mais de 150, olha, 150, mais de 200. Eu quero dizer que o meu projeto hoje não está mais só na cidade de Monsenhor Gil. O meu projeto hoje, eu tenho meninos de Agricolândia, Barro Duro, Demebol Lubão, que é o nosso Danilo, de Piripiri, Campo Maior, Miguel Alves, Parnaíba, Floriano e Terezinha. De todos esses lugares eu tenho hoje no meu clube meninos. Alguns eu acompanho treinando e outros não, são treinados por outras pessoas. Né? Então o Danilo é só mais um despertar. Eu acho que ele vai chegar muito mais longe, mas eu acho que o nosso Piauí está cheio de talentos que não são descobertos. O que falta é oportunidade, porque não se diz onde que um grande talento vai nascer. Ele pode nascer num lugar mais inóspito do Piauí. O que ele tem que ter é oportunidade. E ele saber agarrar essa oportunidade. Eu espero que os nossos meninos, como o Danilo, saibam agarrar a oportunidade que está sendo. Eu disse para ele um dia, numa conversa, eu disse, meu filho, está sendo aberto uma porta, não feche, agarra, porque pode ser oportunidade, mas também automaticamente estude, porque essa daí é a certeza da vida. Para abrir outras portas, né, para continuar. Você falou também sobre essa questão do Piauí. A nível Piauí geral, como é que está esse trabalho? Como é que está acontecendo o trabalho? O que a gente pode esperar? Como é que os jovens estão se preparando para as próximas competições? Nós, nesse ano, tivemos uma dificuldade, assim, falando do Piauí como um todo, o atletismo é um dos esportes, de 4 esportes do Piauí, que mais tem dado respaldo. Né? Você olha os esportes que têm medalhas olímpicas, o atletismo então é um. Apesar desses esportes não serem os que tem mais investimento no Piauí. Infelizmente, existe esporte coletivo que na minha visão é os que mais levam. Nós queremos até fazer, também outra coisa que tinha há 3, 4 anos atrás, quando eu assumi, inclusive eu questionei uma vez ao presidente da época, quando eu era estudante, eu digo assim, por que o atletismo não está no Piauí todo? Se nós temos as mesmas características de outros países como o Quênia, né, característica climática, e lá, porque lá tem grandes campeões, e nós aqui com as mesmas características, por que nós não temos? Outra, nós temos ainda a miscigenação genética. Sim. Isso favorece demais, inclusive as fibras musculares para um lado ou para o outro. Por que então que nós não temos isso no Piauí? Então foi vários questionamentos, e eu não sabia nem que um dia eu estaria como presidente.
Então, quando eu me vi no convite fazer meu plano de trabalho, uma das coisas que eu coloquei foi a disseminação do atletismo no Piauí. Eu queria muito que o atletismo fosse enxergado em outra cidade do Piauí, além da capital. Então, com isso, eu já consegui, como eu disse para você, eu criei meu clube, né, o primeiro clube da história do Piauí, fora da capital, foi no Seu Gil. E depois disso, o Picos se espelhou em mim e aí criou o Picos. Mas aí nós paramos aí, não tem outros. Está surgindo agora em Miguel Alves, que eu estou meninos lá e está surgindo Miguel Alves. Então, o atletismo era concentrado na cidade eu diria que até 2015, era concentradíssimo na cidade de Teresina. Hoje eu diria que já temos o atletismo representando aí pelo menos umas 10 cidades do Piauí. Poderia ser muito mais. De 224 cidades, eu acho que é um universo muito pequeno. Eu acho que o atletismo poderia estar dentro das escolas com uma forma de um trabalho paralelo, assim como outros esportes, não só atletismo. Assim como a cultura, o balé se atrelado às escolas. Tá? Não um programa à parte, mas que pudesse, inclusive, almejar trabalhos que pudessem levar nossos meninos mais longe. Não poderia ser uma das portas de saída, inclusive, para as violências, para a violência, para o anseio desses jovens. Nós temos muitos jovens ansiosos, cortando os braços, principalmente meninas cortando o braço dentro de escolas. Eu trabalho em 3 escolas e eu sei da realidade que eu estou falando. Então, com isso, eu queria muito dizer assim, poxa, existe uma oportunidade para os nossos meninos. É um dos esportes mais baratos. É diferente do esporte que precisa de uma infraestrutura doida. O nosso, inicialmente, precisa de que você tenha o seu potencial e correr. Correr, pular, saltar, lançar, né, arremessar. Então eu queria muito que o atletismo do Piauí fosse dessa natureza, o que está acontecendo, graças a Deus, embora não é a forma que eu quero, porque nós enfrentamos dificuldades. A gente recebe da Confederação Brasileira R$45 mil por mês, por ano, para fazer obrigatoriamente 4 campeonatos. Só os campeonatos em média são entre 8 a 12 mil, dependendo deles, o que é que a gente faça. E com isso então é um problema você desenvolver. Eu tenho corrido atrás de projetos e ações, uma hora eu consigo, outra não, mas nós trouxemos inclusive o Norte Nordeste no ano de 2021, o primeiro da história, em 32 anos de federação, que foi um marco já para a gente trazer e que abre as portas para a gente trazer outras. Porque o Piauí, no Norte Nordeste, inclusive, ele é centralizado, assim como o Maranhão. E então, com isso, a gente está vendo essas dificuldades, vendo o que é que pode se fazer. O que a gente sabe que precisa muito ainda dos governantes, né? E eu estou estudando, agora estou entrando por outro lado, que também é corrida de rua. A corrida de rua permite, inclusive, que as federações possam fazer com pagamento de taxa e que pode favorecer, então, um dividendo que pode ser trabalhado de outra forma para os nossos outras ações que podem acontecer. Então, eu estou buscando alternativas. A pandemia não me deixou fazer isso, mas agora a gente saiu. Né? Então esse final de ano e o ano que vem estou participando, inclusive participei de um campeonato que teve, né? um campeonato amador da região dos Torcais e Carnaubais, onde de lá saíram grandes atletas, o que já estão filiados na Federação Piauí de Atletismo e que você pode esperar que vai ser contada outras histórias. E é isso, a gente descobrindo talento toda hora, né? Você estava falando aí, eu estava tentando ver a amplitude do negócio, porque é muita coisa, né? Muita gente, é muito talento que você tem descoberto e que o Piauí tem. E fora os que a gente não sabe, que a gente ainda não conhece, você tá aí para encontrar esses talentos. Jorginho, a gente tá quase chegando ao final do nosso programa, passa super rápido, não dá tempo nem falar de tudo, tem muita coisa. Eu queria até falar também da cultura do Balão de Baião, muita coisa que a gente vai marcar outras pra gente conversar mais sobre outros assuntos. Mas eu queria saber de você, ainda tem muita coisa a ser realizada. Muita coisa a ser realizada dentro do grupo, dentro da sua vida, dentro da sua vida enquanto profissional do atletismo. Mas qual o maior sonho do Jorginho quando se trata do atletismo piauiense? Ver um dos atletas de Monsenhor Gil, do meu clube, chegar à Olimpíada. Só queria que um chegasse. Mas tá perto. Tá? Pois vamos torcer. Porque nós temos o Breno Barbosa, que é do meu clube, inclusive é da cidade de Monsenhor Gil, mora a 50 metros da minha casa. Uma criança que é da idade de outros meninos que estão aqui e que eu vi praticamente nascer e crescer. Fui professor dele durante vários anos.
um jovem super concentrado e ele está entre os melhores do Brasil. Foi vice-campeão no campeonato, no salto em distância, inclusive saltando 7 metros e 57 centímetros. É a melhor marca do Piauí, todos, de um piauiense. É porque hoje ele representa o clubes de São Paulo. Ele tem bolsa, né, em faculdades particulares por conta do atletismo. Então ele está entre os melhores do Brasil. Nós temos o Vitor, também um jovem, que aí a história dele é mais louca ainda do que você imaginar. Porque eu estava dizendo, se fosse pegar esse jovem e dizer assim, vamos fazer um teste, ele não passaria em nada. Né? Porque, só para você ter ideia, na primeira corrida dele ele correu com 20 minutos e ficou em 20ª posição. No ano seguinte a história dele foi na Caixa Maratoninha. No ano seguinte ele treinou mais, só que quebrou 2 braços, teve um acidente. Passou 3 meses sem treinar, mas aí treinou mais que todo mundo, pulava o muro do estádio, treinava cedo, voltava à tarde, treinava à tarde. Resultado, ele ganhou a bicicleta da Caixa Maratoninha, foi para o escolar, ficou em 2º lugar, convocado para a seleção piauiense, já foi campeão, já foi medalhista até sul-americano no escolar. Olha aí. 2 medalhas de ouro. Deu a volta por cima. E hoje ele está entre os melhores do mundo. Olha ainda só. era da categoria sub-18. Então, assim, tem o Felipe também que está aí por fora, uma outra história muito pesada, mas que também está indo em São Paulo. E esses jovens têm chance, mas eu acredito que nós teremos chance com a experiência que a gente vai adquirindo de outros talentos que podem surgir. Então, um dia eu almejo ver uma história. E lá eu não sei se eu vou, mas que é para ver isso, sim, eu teria o maior prazer. Além dele, tem outras promessas, né? Tem muitas. Muitas promessas. Muitas. Tem várias histórias, muitas promessas. Uma pena porque devido à estrutura do Piauí, que essa é uma de grande dificuldade, a estrutura que nós temos, ela não contempla o trabalho para todos os meninos. Né? Há duras penas que a gente consegue isso. Então, se nós tivéssemos uma melhor estrutura, melhor apoio financeiro, eu acredito que a gente chegaria porque a gente consegue enxergar talentos. Agora, uma das grandes dificuldades que você falando, dificuldade é a família. Eu preciso ter a família do lado desses jovens. A família é a base que proporciona a esses meninos uma melhor orientação para qualquer coisa, mas para o esporte principalmente, porque precisa de foco, precisa de disciplina, precisa de horário, precisa de determinação. E que o professor, por mais que fale, se não tiver a família para reforçar, a gente não consegue. Então a família é a base não só de, né, é a base de tudo. Mas para o desportista ela é super, super importante. Eu já percebi que os meninos que foram mais longe, todos eles têm alguém da família. Pode não ser a família completa, pode até o pai se desvirtuar, mas a mãe está ali, é aqui, meu filho, é aqui, ela está do lado, ela está apoiando o resto da família, os restos dos amigos. Eu tenho um menino que é apoiado pelos amigos. Né? Eles vão para uma viagem, os amigos estão ali. Né? E era super legal ver isso. Falando em família, a sua família é toda envolvida, né, nessa questão do atletismo. Fala um pouquinho pra gente encerrar sobre essa questão. Assim, eu sou formado em educação física, mas todas as atividades que eu faço socialmente, a única forma de eu ter meus filhos e minha esposa no dia a dia, né, senão eu estava viajando todo o tempo, eu não teria. Então eles terminaram se envolvendo, mas não foi uma coisa forçada, foi uma coisa que natural. Né? O Balão de Baião, que é uma coisa cultural, a família toda, inclusive tios, sobrinhos, está todo mundo lá. E os filhos, então hoje todos eles são, já participaram de Norte Nordeste, campeonatos nacionais, mas todos inclusive estão atrelados, inclusive são árbitros da federação. Então quando eu vou para a competição eu levo todo mundo. Né? Só não o netinho ainda, que ainda não. Tá pequenininho demais. Isso, mas a filha é fisioterapia, se formou porque viu um fisioterapeuta trabalhando numa competição, pai, eu quero fisioterapia, tá? Vai se formar no ano que vem. E o meu genro é árbitro da federação, ele é computador, então ele trabalha na parte administrativa da computação dentro da federação. Olha só. Então, de repente lá eu sou um dos únicos felizes, porque tá todo mundo ali, e aí não me preocupo se tem uma esposa em casa, se tem alguém me procurando em casa, tá todo mundo sempre. E todo mundo entende o outro, né? Porque sabe. Fica mais fácil. Exatamente, porque às vezes um faz uma coisa, outro faz outra, ele não entende que ali você é apaixonado, você se doa para aquilo que você faz. Então, todo mundo envolvido, todo mundo se doa junto e todo mundo entende ali. E ganha dinheiro com isso hoje em dia, né? Olha, porque são árbitros, ganham dinheiro, os bons atletas, os meninos vão. Isso é muito legal, porque assim, eu tô com eles presente. Eu não sou o pai ausente, senão eu seria o pai ausente. Mas na verdade lá em casa teve uma tônica muito grande, falando de família, é que
Se tem um jogo de peteca na escola, eu estou lá do lado, ou então a esposa, ou então a irmã mais velha. Então, para nós é super importante. Qualquer ação dentro da escola, vai ter uma apresentação de teatro dentro da escola, eu estou lá. Vai ter da quadrilha, eu estou lá. 11h30 da noite, eu cheguei de viagem, isso já aconteceu. Morto de cansado, passei 7 dias fora de casa. Que hora que vai apresentar? Meu filho, é a última apresentação, eu estou lá. Morrendo de sono lá. Para mim, isso é super importante. Eu acho que o papel de todo pai ou de toda mãe, não importa, você tem que estar do lado dos filhos. Porque eles vão se sentir, eles vão poder dizer tudo de mim. Menos que o pai ausente. É muito importante, assim, eu, né, nessa área do balé, é a coisa mais feliz do mundo é quando você sabe que tem alguém ali assistindo, exato, alguém ali presente, vendo, né, até mesmo um professor, um treinador, você sabendo que tem alguém ali por você, pra ver você, isso é o mais importante. Jorginho, a gente chegou ao final do nosso programa. Primeiro eu queria parabenizar você, parabenizar o grupo, parabenizar todos os atletas, porque a gente sabe, né, da realidade que a gente sabe que a gente precisa se dedicar diariamente. Não é um trabalho que a gente se dedica um dia e folga outros, não. É algo contínuo. 24 horas? 24 horas, não dá pra parar de pensar, né? Eu acho que tem 26, lá em casa tem 26 horas, tem. Então assim, queria te parabenizar. Obrigado. Imensamente, porque a gente sabe a realidade, eu sei a realidade que é, então você é um guerreiro, tem uma força de vontade muito grande. E te agradecer, né? A gente te convidou pra cá e eu queria te agradecer muito por ter topado estar aqui, tendo esse papo comigo. E claro, já na expectativa de próximos, né? Pra gente falar de cultura, falar de várias coisas que tem, tanto aqui no Piauí como na cidade de Monsenhor Gil. Então, a gente vai encerrar o nosso programa. Se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, deixar algum recado falando do atletismo, ou até mesmo, né, convidando para o dia 17 de dezembro, né, o pessoal que está ouvindo a gente, que está assistindo. Não, primeiro, agradecer imensamente, né, o Teresina Diário o espaço que foi dado a se falar do atletismo. Eu falo isso com amor, com carinho, com propriedade. Ter conhecido você, principalmente a história de Danilo, que nos trouxe a esse momento. Mas o Monsenhor Gil terá no dia 17, né, de dezembro, corrida de rua de 5 km, vai ser fechada, chipado, com todo aquele aparato e reconhecido inclusive com permit bronze, o que é muito legal. Isso é para adultos, sub-18 e adulto com 4 categorias, e o festival no mesmo dia, né, dentro do estádio Artuzão, o festival sub-16, sub-14, todos convidados a estar e automaticamente se fazer presente para vibrar, torcer. Tudo de bom. Tudo pronto. Pois então é isso. A gente sempre deixa esse recado para você não deixar de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo, tanto no Instagram como no Facebook, como também no nosso site, que é teresinadiario.com. Lá você fica informado de tudo que acontece aqui em Teresina, no Piauí, no Brasil e, claro, no mundo. Então, o nosso programa vai ficando por aqui. Até o próximo.